Muy buenas tardes, amados amigos e irmãos presentes. Boa tarde aos amáveis amigos e irmãos aqui presentes e aos que estão nas diferentes nações. Que as bênçãos de Cristo, o anjo do pacto, estejam sobre cada um de vocês e também sobre mim. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Feliz aniversário para Ruth Flores de Bermudes, também para o reverendo Joel Lara da Bolívia, e que Deus lhes abençoe e lhes dê muitos anos de vida, que permaneçam vivos até a vinda e a transformação dos crentes em Cristo, que não tenham de morrer, senão que sejam transformados. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Uma saudação muito especial para o missionário Miguel Bermudes Marim, a quem nós teremos, através de um vídeo, nos dando a conhecer a telebênção em prol do projeto da construção da grande tenda catedral, para o qual imediatamente o deixaremos. E depois eu continuarei com vocês. Bem, no nome do Senhor Jesus Cristo, envio uma saudação muito especial ao nosso amigo e irmão William Soto Santiago. Graças a Deus, todos estamos prontos para recebermos e ouvirmos a mensagem que Deus colocou nele, no dia de hoje, para a bênção de todo o seu povo, toda a América Latina e no mundo inteiro. Desde aqui de Acapulco, deste povo daqui, que está muito contente e feliz. Nós podemos dizer ao Senhor, graças, Senhor, por William Soto Santiago, e pedir que Deus abençoe ao William Soto Santiago com todas as bênçãos da primogenitura. Amém e amém. Queremos também enviar uma saudação muito especial ao nosso apreciado irmão e amigo, o reverendo José Benjamin Pérez Matos, a quem amamos e pelo qual oramos continuamente. Reconhecemos e com muita alegria, com muito gozo, e nós reconhecemos esse ministério que Deus colocou nele, essa responsabilidade tão grande. Por isso nós nos mantemos unidos com ele, para que o Senhor siga usando-o grandemente em sua obra. Assim também enviamos uma saudação muito especial a essa amada igreja ali de Porto Rico, a qual todos amamos de todo o nosso coração, sabendo que dessa igreja saiu grandes bênçãos para toda a América Latina e para o mundo inteiro. E nesta hora, nós, primeiramente, estamos agradecidos a Deus por tudo que nos permitiu nessa telebênção que ocorreu no mês de setembro e outubro, todo o esforço que os irmãos fizeram, todos os milagres que neste recorrido que eu fiz pela América do Sul,
nos dias da telebênção, indo pela Colômbia, pude ouvir tantos milagres que Deus fez com tantos irmãozinhos, assim simples, que puseram em seu coração colaborar e pediram a Deus que Deus fizesse milagres com eles, para que pudessem conseguir o que eles tinham em seu coração. Foi uma coisa preciosa podermos ouvir esses testemunhos. E eu mesmo fui testemunho de todas essas coisas que Deus fez. Por isso agradecemos primeiramente ao nosso Senhor Jesus Cristo, porque esta não é uma obra de um homem. Esta é uma obra de Cristo, e Deus utiliza um homem para fazê-la, e sempre usou um mensageiro e um grupo de pessoas que se unem a esse mensageiro. Irmãos e irmãs que se unem a esse mensageiro para conseguirem o que o Senhor já tem na sua mente, já tem no seu programa, para o dia em que se manifesta esse mensageiro. E sabemos que não é um trabalho humano, é um trabalho divino que está sendo realizado. E agradecemos ao Senhor Jesus Cristo sua ajuda nessa primeira etapa da telebênção, uma obra de fé. Já a terminamos e hoje estamos começando uma segunda etapa desta telebênção, a qual deverá terminar no último domingo do mês de dezembro. E desde hoje estaremos trabalhando e nos esforçando, sobretudo orando, porque estaremos orando para que o Senhor nos ajude, nos utilize a todos nós. Queremos que nos utilize. Senhor, usa-me, aqui estão minhas mãos. Senhor, usa-me em grandes coisas. Tu pode fazer milagres comigo e me usar para ser instrumento para a provisão, para essa grande obra que está sendo realizada lá em Porto Rico. Então, primeiramente, temos que estar orando, porque dependemos do Senhor. Ele próprio disse: sem mim, nada podeis fazer. Então dependemos dele e estaremos começando a partir de hoje esta nova etapa da telebênção. Como já nos dizia o reverendo José Benjamin Pérez, não podemos parar até que vejamos concluída a obra que Deus nos encomendou, assim que não podemos nos deter, para que tenhamos a satisfação, o gozo de ver que esta obra já está terminada e que o Senhor esteja ali manifestado de acordo à sua promessa, conforme Ele mostrou através do precursor. Portanto, hoje nós estamos começando com fé, com amor, com o desejo de que Deus faça coisas maiores nessa segunda etapa da telebênção. Que Deus faça coisas maiores conosco. Deus poderá fazê-lo. Por isso, eu queria ler aqui para vocês uma porção de uma mensagem pregada pelo nosso irmão William no dia 1º de março de 2013, ali mesmo em Cayey, Porto Rico, falando do sinal do Filho do Homem. Ele disse que as bênçãos de Cristo, o anjo do pacto, estejam sobre cada um de vocês, que nos encha do conhecimento do seu programa correspondente a este tempo, e na vinda do Filho do Homem no último dia, possamos vê-lo, reconhecê-lo na sua manifestação final.
Isso é um pedido do mensageiro, que na vinda do Filho do Homem no último dia, nós possamos vê-lo, possamos reconhecê-lo na sua manifestação final. Ele estará no cumprimento da grande tenda catedral. Viram onde ele estará? Onde vamos encontrá-lo? No cumprimento dessa grande tenda catedral. Vocês sabem que o irmão Branham, o precursou tudo isso. Precursou a era da pedra angular, precursou a tenda, precursou os ministérios de Moisés e Elias, precursou a terceira etapa, ele precursou tudo isso. A palavra criadora. Tudo isso foi precursado por esse grande mensageiro de Deus. Ele disse, ele estará no cumprimento dessa grande tenda catedral. E os outros mensageiros que apareceram nessas eras e apareceram nessa nuvem de anjos também estarão ali. Viram o que disse ali? Também eles estarão ali nessa tenda. E um deles já disse que estaria, e foi o reverendo William Branham. O anjo lhe disse, eu te encontrarei ali. Quando lhe falou e mostrou a visão da grande tenda catedral, lhe mostrou um quartinho pequeno, e o anjo o levou a esse lugar pequeno, e ali ele viu um nome. E o anjo lhe disse, tu recordas do nome, o qual querias lembrar quando estivestes ali? E ele lhe recordou. O anjo lhe recordou isso. E o mais provável foi que era o novo nome do Senhor Jesus Cristo, porque lhe foi proibido falar disso. Assim que será muito importante o cumprimento da visão da tenda. Isso é uma coisa importantíssima. Sobretudo, o que estará dentro do quartinho pequeno e o que estará sucedendo nesse quartinho pequeno. Isso já foi dito, que a coluna de fogo, que é o anjo do pacto, que é Cristo em Espírito Santo, estará ali. Isso já está profetizado. É uma profecia. Mais ainda, é uma promessa que Deus cumprirá. Deus cumprirá sua promessa de que a coluna de fogo, de que o anjo do pacto, Jesus Cristo em Espírito Santo, estará ali, fazendo a obra, os milagres, tudo. Segue dizendo, ele estará ali. E o anjo que acompanhava o reverendo Lembrana disse que ele estará ali. Assim que já temos ali confirmados o reverendo Lembrana, temos a confirmação do anjo que acompanhava o reverendo Lembrana, e temos confirmada a coluna de fogo para estar ali. Pelo menos esses três personagens já estão confirmados que estarão ali. De modo que há três pessoas importantes, das quais nós já sabemos que estarão no cumprimento da visão da tenda, e sobretudo num quarto muito especial, o qual será a câmara, o lugar secreto do qual Cristo falou. Quando orares, entre em tua câmara. Entre na tua câmara secreta. Isso é a câmara do rei. É o aposento do rei. É o lugar santíssimo. É o lugar santíssimo. E ali ora a teu Pai Celestial, que está no céu e que te vê e te escuta. E ele te recompensará publicamente.
Assim que já algo está mostrando ali pelo anjo ao reverendo William Branham de como as coisas serão ali. Assim que é algo que eu quero com essa escritura, com essa porção de uma mensagem do irmão William, pregado no dia 1º de março de 2013, e aqui ele nos mostra, com a palavra profética, o que acontecerá nesse lugar. Esta é uma profecia, é uma promessa, essa tenda é uma promessa, é uma palavra já falada. O céu e a terra passarão, mas sua palavra não passará. Haverá dificuldade, mas o Senhor cumprirá o que Ele prometeu. Nós estamos unidos com o mensageiro nessa promessa e estaremos trabalhando de todo o nosso coração. Essa carta que estou enviando a todos os pastores e a todos os irmãos de toda a América Latina, para lhes indicar que no dia de hoje nós estamos dando começo a esta segunda etapa da telebênção, uma obra de fé. Desde o dia 1º de novembro de 2014, desde esse primeiro dia, já começamos. Apreciados ministros, saúdo-os no nome eterno do Senhor Jesus Cristo, lhes desejando grandes bênçãos da parte de Deus. E quero, primeiramente, expressar-lhes o meu agradecimento pelo grande esforço que fizeram quanto às suas metas, que foram estabelecidas para o telebênção realizada nos meses de setembro e de outubro. Também recebam uma expressão de agradecimento da parte do reverendo José Benjamin Pérez e muito especialmente do nosso amado irmão e amigo, o doutor William Soto Santiago, a quem amamos de todo o coração e pelo qual oramos continuamente. Até este momento, poucos países alcançaram a meta proposta, mas lutaram sim para consegui-la. E isso agrada a Deus. Pelo menos se esforçaram, lutaram por isso. E estamos agradecidos pelo percentual que conseguiram. Essa meta já terminou ali. Onde chegaram, até ali terminou. Porém, de hoje em diante, já começamos uma nova meta. Hoje começamos a segunda etapa desta telebênção, a qual terminará no último domingo de dezembro. Esperamos, com a ajuda de Deus, que todos consigamos a nossa meta e a superemos. Bom, Porto Rico a superou. E agora colocamos uma meta maior a Porto Rico, e também a superará, com a ajuda de Deus. Porto Rico foi o nosso exemplo nisso. Bom, então esperamos lutar por essa meta com fé, com confiança, e temos com certeza que para consegui-la, fazerem um programa, um planejamento, e assim todos se colocarem de acordo, todos os ministros em todas as congregações, para poderem conseguir a meta. A meta, nesta ocasião, que corresponde ao México, a qual se distribuirá entre todo o país. Agora, aqui tem um parágrafo exclusivo para o México. Estou contando com o apoio de todos os ministros e suas congregações. Também necessito da ajuda dos pastores
que promovam os pastores que vão pelo México motivando para conseguirem esta meta. Agradecemos ali ao reverendo André Cruz Gallego, ao reverendo Epifânio Lopes, ao reverendo Jesus Garcia, ao reverendo Francisco Guerra, ao reverendo Luiz e a todos, digamos, por regiões. As regiões devem se reunir com todos os ministros para coordenarem. São muitas regiões nesse país, e são grandes regiões, e muitas congregações dentro de cada região. Portanto, eu recomendo que se reúnam, ponham-se de acordo e combinem o que farão, coordenem o que farão. Se for possível também, que haja uma pessoa que faça uma coordenação geral, nacional, para coordenar todo o trabalho. Isso seria muito importante, que nosso irmão André, Epifânio, irmão Francisco Guerra, Jesus Garcia e todas essas pessoas que são das distintas regiões, aqui do México, Martins, Juan Zamorano, Vladimir Rivera, todas essas pessoas que se ponham de acordo em diferentes reuniões e possam ter uma coordenação nacional para conseguirem, para que consigamos essa meta. Convém que haja essa coordenação por regiões e também a coordenação a nível nacional. Isto é uma recomendação que eu estou fazendo para os pastores aqui do México. E isso certamente é aplicável a cada país. Colômbia fazer o mesmo, juntando os principais líderes das diferentes regiões da Colômbia, para que coordenem um trabalho que não fique ninguém de fora nesse país para trabalhar nesse programa de Deus, porque isso não é um trabalho de uma igreja, isso é um trabalho do corpo místico de Cristo. Todo o corpo místico de Cristo temos de estar unidos neste projeto, que não é um projeto de um grupo, é um projeto de todo o grupo, de todo o corpo místico de Cristo. Por isso os ministros terão que se reunir e se colocarem de acordo. É necessário que continuemos nos esforçando nessas metas, já que a grande tenda catedral tem uma grande necessidade de recursos econômicos para sustentar os compromissos que já foram contraídos. Há compromissos contraídos, os quais temos de solucioná-los. Por isso é que temos colocado essa nova meta, desde o dia 1º de novembro até o último domingo do mês de dezembro de 2014. É muito importante que essas aportações vão sendo levantadas o mais rápido possível e enviadas a Porto Rico, já que é indispensável cumprir os compromissos já pendentes, que eles precisam contar com esses recursos de maneira imediata. Que Deus lhes abençoe e lhes recompense grandiosamente e com grandes bênçãos espirituais e materiais, até que superabundem. Seu irmão e servidor Miguel Bermúdez Marim. Então, eu terminaria com essas palavras do nosso irmão William, que nos pregou na Venezuela. Meu Deus, pois suprirá tudo o que vos falte, conforme as suas riquezas em glória em Cristo Jesus. Estas palavras que nos pregou ali, meu Deus, pois
vos suprirá. O mesmo Deus que supriu sempre para a sua obra. É o mesmo que supriu para Abraão naquele cordeiro, quando ele disse: Deus se proverá de um cordeiro. E aparentemente não se via ali nenhum cordeiro. Porém, Deus se proveu do cordeiro e depois se proveu de um cordeiro para redimir a todos nós. Quem o enviou? Jesus Cristo disse: do céu eu desci, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ele foi enviado, ele veio para isso, para dar minha vida em resgate por todos. Então, isto é uma provisão divina. E como disse Paulo, no livro ou Cartas Romanos, essa escritura tão tremenda, de Romanos 8:32. Se Deus não poupou o seu próprio Filho, que é a complacência do céu, no qual ele tem prazer, diz a Bíblia. Se Deus não poupou nem a seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como que não nos dará as demais coisas? Viram? O mesmo que supriu o maior, pois suprirá estas coisas pequenas também. É necessário a realização e o cumprimento e a materialização desta profecia, desta promessa, da grande tenda catedral. Todos estaremos orando, todos estaremos unidos com o mensageiro em tudo o que o mensageiro está fazendo. E toda a nossa mente, nossos trabalhos, nossos esforços, tudo o que estejamos fazendo, devemos tê-los concentrados para o cumprimento desta profecia. Porque nós não somos desta terra. Aqui nos diz que somos estrangeiros e forasteiros. Nós somos cidadãos do céu. E estamos aqui para servirmos ao Senhor, para ser suas mãos e para que Ele nos utilize para cumprir os propósitos e programas que Ele tem aqui na terra, enquanto nós estamos aqui. E já estamos para sair daqui. E queremos irmos com todas as bênçãos. Por isso, dizemos aos irmãos: vamos trabalhar, mãos à obra. Como disse o profeta Daniel, o povo que conhece o seu Deus se esforçará e atuará. O povo que conhece o seu Deus se esforçará e atuará. Não vamos ficar com os braços cruzados. Vamos atuar até vermos o cumprimento do programa que Deus tem para este tempo. É uma palavra profética e tem que se cumprir. E disse nosso irmão William que as mãos de Deus e os pés de Deus, os instrumentos de Deus, são os seus redimidos, homens e mulheres redimidas pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Que o nosso Senhor nos abençoe, que Deus use a cada um de nós, que ninguém fique de fora desse programa, desde a criança, jovens, adultos, anciãos, todos estaremos unidos até vermos cumprida, realizada esta grande profecia. Que Deus abençoe a todos grandiosamente, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Muito obrigado, Miguel Bermudes Marim,
pelas tuas palavras, para todo o povo que está aqui presente e para todos os que estão através do satélite Amazonas ou da internet nas diferentes nações. É uma grande bênção trabalharmos no programa divino correspondente ao nosso tempo, como assim eles trabalharam com Moisés para a construção do tabernáculo e também trabalharam com o rei Salomão para a construção do templo lá em Jerusalém, porque aquele era um projeto divino para que a presença de Deus estivesse manifestada nesse lugar, no lugar santíssimo do templo que eles construiriam. Sempre se constrói um templo para a morada de Deus em Espírito Santo, para Deus abençoar o seu povo. Leiamos em São Mateus, no capítulo 3, nos versículos 11 e 12, onde João Batista disse: Eu, la verdade, os bautizo em água para arrependimento, pero el que viene tras mim, cuyo calzado eu não sou e eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo, que nunca se apagará. Que Deus abençoe as nossas almas com sua palavra, e Ele nos permita entendê-la. O precursor e o precursado, no velho e no novo mundo. Podem se assentar, tenham a bondade. E quem é João el Bautista? E quem é João Batista que falou estas palavras dizendo: eu vos batizo na água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim, aquele que vem depois de mim, é mais poderoso do que eu. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João Batista era nada menos que o precursor da primeira vinda de Cristo, conforme Malaquias, no capítulo 3, do versículo 1 em diante, onde ele disse: eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo o Senhor a quem vós buscais, e o anjo do pacto a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos exércitos. Essa promessa de um mensageiro preparando o caminho do Senhor é o precursor da primeira vinda de Cristo. E muitos, quando o viram, não o reconheceram. Porém, não importa se o reconheçam ou não. Esse era o precursor da primeira vinda de Cristo.
que viria preparando o caminho ao Senhor, preparando um povo para que estivesse pronto para receber o Messias na sua vinda. Por isso é que João, sendo o precursor, nele se cumprem as palavras de São Mateus capítulo 3, onde diz, a partir do versículo 1, naqueles dias veio João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo, arrependei-vos, porque o reino dos céus tem chegado. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse, voz do que clama no deserto. E por que veio pregando no deserto? Porque assim foi como Deus disse que ele viria. Um clamando no deserto. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Aqui podemos ver que vino na forma em que a profecia. Aqui nós podemos ver que veio na maneira em que o profeta Isaías dizia que apareceria aquele que viria preparando o caminho do Senhor. Sempre para a venida do Senhor. E sempre para a vinda do Senhor, desde o céu, Deus envia o arcanjo Gabriel, porque ele tem a ver com todo o programa divino e tem acesso ao livro da verdade, conforme como ele falou com o profeta Daniel, a quem ele disse, eu te mostrarei o que está escrito no livro da verdade. Quando vemos a Gabriel quando vemos Gabriel vindo, algo grande sucederá aqui na terra. Quando ele veio até ao sacerdote Zacarias, disse para ele que ele, por meio da sua esposa Isabel, teria um filho e que lhe poriam por nome João. Algo grande sucederia. Nasceria o precursor da primeira vinda de Cristo. E 6 meses após isso, ele apareceu também para a Virgem Maria em Nazaré. Algo maior sucederia. Viria o Messias Príncipe, pelo qual ele também tinha de nascer na terra, por meio de uma virgem descendente do rei Davi e, consequentemente, da tribo de Judá. Deu a notícia para a Virgem Maria de que ela teria um filho. E lhe diz que porá por nome Jesus. Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará sobre todo Israel para sempre. Quando Gabriel aparece, algo grande está por acontecer. A vinda do precursor e a vinda do precursado era o grande que sucederia. E na vinda do Messias, o Messias realizaria a obra da redenção na cruz do Calvário para tirar o pecado. Pessoa alguma pode tirar o seu pecado, com exceção de Jesus Cristo com o seu sangue.
E para isso, ele tinha de ser o sacrifício expiatório pelo pecado. As Escrituras se repetem. A história se repete. Por isso, no livro de Eclesiastes, nos diz que o que foi ontem é hoje. E que Deus restaura tudo que passou. É a repetição dos eventos com novas pessoas que estarão vivendo aqui na terra. Eclesiastes capítulo 3. Versículo 15 diz: o que é, já foi. E o que há de ser, também já foi. E Deus pede conta do que passou. Ou seja, há uma repetição de eventos que já aconteceram. Eles voltam a suceder com pessoas novas que estarão ocupando as posições daquelas que as representaram nos tempos passados. E o que já sucedeu é tipo e figura do que estará sucedendo no presente de cada geração, em cada era e em cada dispensação. Foi por isso que o próprio Jesus Cristo, falando da segunda vinda de Cristo, da vinda do Filho do Homem, ele diz que como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. E como foi nos dias de Ló, assim será o dia em que o Filho do Homem se manifestará. São Mateus e São Lucas. São Lucas no capítulo 17 e São Mateus no capítulo 24, versículos 34 a 39. Ali nos fala que como foi naqueles tempos de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem, como foi nos tempos de Ló, quando Deus também destruiria as cidades de Sodoma e Gomorra e cidades vizinhas. Diz que assim também será o tempo em que o Filho do Homem virá. Ou seja, que as condições da humanidade estarão como estavam nos dias de Ló, que eram os dias de Abraão, e como estavam nos dias de Noé. Nos dias de Noé, a terra estava cheia de violência, como está atualmente. Violência que vocês podem ver por meio das notícias da televisão e através da imprensa. E ainda, a condição em que Sodoma e Gomorra estavam, também estaria essa geração em que o Filho do Homem se manifestaria neste tempo final. Sabemos que a humanidade está assim, o mundo está num paralelo
ao tempo de Noé e ao tempo de Ló. Para o tempo de Noé, para o tempo de Noé, onde Deus destruiria o ser humano, houve um profeta dispensacional, Noé, com a mensagem que dava a conhecer o programa divino para aquele tempo, o que Deus faria naquele tempo e como escapar da morte naquele tempo. Era um projeto de construção, a construção da arca, que nós chamamos a Arca de Noé, a qual foi desenhada por um desenho divino. Hubo também um profeta dispensacional chamado Abraão, que foi feita por um desenho divino. Nos dias de Ló, também houve um profeta dispensacional chamado Abraão, o quarto profeta dispensacional. Noé foi o terceiro. E Abraão foi o quarto profeta dispensacional. Sempre que aparece um profeta dispensacional, também se chega ao tempo para o juízo sobre a raça humana. Para os dias de Moisés, para os dias de Moisés, um profeta dispensacional também o juízo estava marcado. Um profeta dispensacional também estava marcado um juízo para o Egito, o qual mantinha o povo hebreu em cativeiro. Para os dias de Jesus, também para os dias de Jesus. Cristo falou os juízos divinos que viriam sobre Israel e depois sobre outras nações. E para este tempo final, o juízo marcado na profecia bíblica para o último dia está bem assinalado para o tempo da grande tribulação, onde serão derramadas as pragas e manifestadas sobre a raça humana, pragas que aparecem assinaladas na Bíblia para caírem sobre a raça humana. E são juízos divinos que virão sobre a humanidade, sobre aqueles que desprezaram a oportunidade de redenção através de Cristo. E para este tempo final, nós temos a promessa da vinda do Filho do Homem, como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. São Mateus, capítulo 24, versículo 27. Sendo que essa é uma promessa messiânica, essa promessa da vinda do Filho do Homem para o último dia, essa é uma promessa paralela ao tempo de Noé, ao tempo de Abraão, paralela ao tempo de Moisés e ao tempo de Jesus. Paralela esta promessa à primeira. Essa promessa será paralela à primeira vinda de Cristo. A vinda de Cristo
É o maior e mais importante evento que será manifestado e cumprido por Deus no meio da família humana. Esse é o evento mais importante do qual os profetas do Antigo Testamento e também do Novo Testamento, como os apóstolos, deram testemunho de que se cumprirá no último dia. O próprio Jesus Cristo deu testemunho da vinda do Filho do Homem para o último dia. Portanto, esse é o evento mais importante para a família humana. Para aqueles que estarão adormecidos espiritualmente, será como ladrão en la noche, porque los que duermen de noche duermen y por consiguiente será como ladrão de noite, porque os que dormem, dormem de noite. E consequentemente, para eles será como um ladrão de noite, porque eles estarão cegos espiritualmente e não poderão ver. Mas para os crentes em Cristo, que estiveram esperando-o por esses 2000 anos, não será como um ladrão, senão como o noivo da igreja noiva do Senhor Jesus Cristo. Portanto, é importante estarmos despertados espiritualmente, vendo e conhecendo as Escrituras que nos falam da vinda do Filho do Homem para o último dia, para que não nos escape a bênção de recebê-lo na sua vinda. Assim como Deus enviou a João Batista como o precursor da primeira vinda de Cristo e o identificou com a sua mensagem, antes de João vê-lo, ele dizia: entre vós está alguém a quem eu não conheço, um maior do que eu, do qual eu não sou digno nem de desatar as correias do seu calçado. E quando o batizou, e o Espírito Santo desceu sobre Jesus na forma de uma pomba e permaneceu sobre ele, João disse: esse é aquele de quem eu dei testemunho de que depois de mim viria alguém maior do que eu. Este é quem vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Em Malaquias, no capítulo 3, nos fala desse mensageiro que prepararia o caminho do Senhor. E em Malaquias, no capítulo 4, versículos 5 ao 6, nos fala de um profeta precursor da segunda vinda de Cristo, o qual virá antes da grande tribulação, antes que os juízos divinos caiam sobre a terra. Ele virá antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, dia de Jeová. Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6. Ele virá a igreja do Senhor Jesus Cristo, que está sob o novo pacto. Assim como a primeira vinda de Cristo
foi ao povo hebreu, o qual estava sob o pacto dado por Deus para esse povo através de Moisés. Esse povo que estava sob a lei e que foi recebida no Monte Sinai. A segunda vinda de Cristo, o cristianismo, a igreja do Senhor Jesus Cristo está esperando-a. É para a igreja do Senhor Jesus Cristo, a vinda do Filho do Homem para o último dia. E São Paulo dá testemunho disso na carta aos Filipenses, capítulo 3, versículos 20 ao 21, onde ele nos diz: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de também sujeitar a si todas as coisas. Nós podemos ver claramente aqui essa promessa da segunda vinda de Cristo e o motivo pelo qual ele virá. Para transformar nossos corpos mortais em corpos imortais, eternos, glorificados, como o seu próprio corpo glorificado. Para ressuscitar os mortos crentes em Cristo em corpos eternos e glorificados. Como também São Paulo nos diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, do versículo 49 ao 58. E que será ante a trombeta final, porque a trombeta será tocada, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Porque é necessário que isto corruptível se revista da incorrupção, e que isto mortal se revista da imortalidade. Também na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, nos versículos 11 até o 18, nos fala a respeito da ressurreição dos mortos em Cristo e do arrebatamento dos crentes em Cristo, para encontrarem com Cristo nas nuvens, nos ares, para irem com Ele à ceia das bodas do Cordeiro. Ou seja, assim como a primeira vinda de Cristo tinha um propósito de redenção, a segunda vinda de Cristo tem também um propósito de redenção, para nos dar a redenção física, que será a adoção, a redenção do corpo, para termos corpos imortais e glorificados. Esse é o propósito da segunda vinda de Cristo, para nos levar com Ele também à ceia das bodas do Cordeiro, que durará 3 anos e meio lá no céu. E depois disso regressaremos com Cristo à terra, para o estabelecimento do reino milenar de Cristo. E esse reino terreno do Messias será por 1000 anos. O primeiro que aparecerá será um profeta precursor, preparando o caminho do Senhor no meio do cristianismo. Um profeta precursor, como João o Batista, que está mencionado como o Elias, porque o ministério de Elias estará nesse profeta precursor, sendo operado pelo Espírito Santo. E para quem quiser recebê-lo, esse profeta foi o reverendo William Branham, e ele já se foi.
Assim como João Batista foi o precursor da primeira vinda de Cristo, João dizia: a ele convém crescer e a mim minguar. Assim o reverendo William Branham também disse no livro Os Selos, em espanhol, falando daquele que virá depois dele. Nas páginas 474 e 475 do livro Os Selos, em espanhol, ele disse: eu não sei quem será, nem o que sucederá. Eu não sei. Eu só sei que esses 7 trovões contêm um mistério por cuja razão houve silêncio no céu. Todos entendem? Talvez seja agora o tempo e a hora, quando apareça essa grande pessoa que estamos esperando. Talvez esse ministério, pelo qual eu tratei de converter as pessoas à palavra, tenha servido de fundamento. E se é assim, então eu estarei lhes deixando para sempre. Não haverá 2 aqui ao mesmo tempo. E se for assim, ele crescerá e eu minguarei. O mesmo que João tinha dito quando ele falou daquele a quem ele estava precursando, daquele a quem ele estava preparando o caminho. Assim tivemos o precursor da segunda vinda de Cristo para o cristianismo, com o espírito e virtude de Elias, precursando a segunda vinda de Cristo com a sua mensagem. A mensagem do reverendo William Branham precursa a segunda vinda de Cristo, pelo qual, do mesmo modo como João, com a sua mensagem, apresentou a Jesus como o Messias, a quem ele estava preparando o caminho, assim, o reverendo William Branham, com a sua mensagem, que lhe foi dada da parte de Deus, apresenta na sua e com a sua mensagem o Messias príncipe que há de vir no último dia. A sua mensagem precursa a segunda vinda de Cristo. A sua mensagem prepara o povo, revela ao povo tudo o que o Messias fará, dá a conhecer ao povo tudo o que está relacionado à segunda vinda de Cristo. E ele virá de acordo ao que está escrito na Bíblia. E, consequentemente, conforme está escrito nas mensagens que o reverendo William Branham trouxe, que mesmo que sejam muitas conferências, é uma só mensagem. É a mensagem que precursa a segunda vinda de Cristo. Portanto, os detalhes da segunda vinda de Cristo estão aí, na mensagem que precursa a segunda vinda de Cristo. E assim, como o cumprimento da primeira vinda de Cristo
confirmou que João Batista era o precursor do Messias, do mesmo modo, a segunda vinda de Cristo confirmará que o reverendo William Branham é o precursor da segunda vinda de Cristo. A vinda que a Igreja do Senhor Jesus Cristo está esperando. Portanto, assim como João Batista foi o sinal de que o Messias estaria no meio do povo, que viria ao povo no seu tempo, João Batista era o sinal. E a aparição de Jesus confirmou que João era o seu precursor, o seu mensageiro que lhe prepararia o caminho, conforme Malaquias capítulo 3. Por isso é que Jesus dizia, se vocês querem recebê-lo, ou seja, a João, João é aquele Elias que havia de vir. De tal modo que a história está se repetindo neste tempo final. Elias já veio na sua quarta manifestação. E depois virá Elias na sua quinta manifestação, acompanhado de Moisés, para os judeus, ou seja, que virá um profeta como Elias e um profeta como Moisés. Profeta como Elias e profeta como Moisés são as promessas que temos para o dia posterior, para dar-lhe a fé. São as promessas que nós temos para o último dia, para dar fé aos crentes em Cristo, para serem transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Recordem que ele vem à sua igreja e para a sua igreja, para transformá-la, para ressuscitar os mortos em Cristo e levá-los com ele à ceia das bodas do Cordeiro. O precursor foi João o Batista. E assim também, para o último dia, o precursor é o reverendo William Branham. E na sua primeira vinda, o precursado foi Jesus Cristo. E para o último dia, o precursado será a segunda vinda de Cristo, do qual o reverendo William Branham disse: como virá? E quando virá, nós não sabemos. E está bem que ele não o dê a conhecer. É porque, se ele revelasse quando ele viria e como viria, os imitadores estariam imitando-o e estariam enganando o povo. Porém, os escolhidos não podem ser enganados. Portanto, Deus lhes dará a revelação, o conhecimento correto, para que estejam prontos para a vinda do Senhor. Pois os escolhidos têm o azeite do Espírito Santo neles. E, consequentemente, tem aquele que os guiaria a toda a justiça e a toda a verdade, e que lhes daria a conhecer as coisas que hão de suceder. Nós estamos no tempo mais importante de todos os tempos. A vinda do Senhor, a sua igreja, impactará o cristianismo completo, as virgens prudentes e também as virgens insensatas. E ainda impactará
o mundo inteiro, a todas as nações, e, consequentemente, também impactará ao povo hebreu. O reverendo William Branham disse que alguém virá do oeste em um cavalo branco. Ele disse: recorreremos este caminho mais uma vez. E então, de onde é que a igreja estará esperando a vinda desse cavaleiro em um cavalo branco? Do oeste. A primeira vinda de Cristo foi lá no leste, lá no Oriente, no Oriente Médio, na terra de Israel. Eles estavam esperando-o, mas eles não o viram, com exceção de algumas pessoas. A segunda vinda de Cristo será para a igreja do Senhor Jesus Cristo. E, consequentemente, isso corresponde ao oeste. Assim como o relâmpago que sai do Oriente se revela, se mostra onde? No Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Assim será o dia em que o Filho do Homem se revelará, se manifestará. Tão simples assim. É porque a igreja do Senhor Jesus Cristo, embora ela seja universal, ela veio passando por diferentes etapas que se cumpriram em diferentes nações. E para o último dia, será no continente americano, que consta de América do Norte, América Central, Caribe e América do Sul. É o continente que terá a promessa para a segunda vinda de Cristo. E daí esta bênção se estenderá para todas as nações. Israel verá e dirá: este é o que nós estamos esperando. O verão. Deus os despertará por intermédio dos ministérios das duas oliveiras. Tudo isso está envolto no segredo do sexto selo e do sétimo selo. E, sobretudo, no mistério do sétimo selo, que é o mistério da segunda vinda de Cristo, que, quando foi aberto no céu, causou silêncio quase por meia hora. Os trovões, que é a voz de Cristo, a voz do anjo forte que desce do céu, falando à sua igreja, nele contém o segredo, a revelação do sétimo selo, a revelação da segunda vinda de Cristo. Portanto, a igreja do Senhor Jesus Cristo estará ouvindo a voz de Cristo de forma consecutiva neste tempo final, lhe revelando o mistério do sétimo selo, o mistério da vinda do Senhor, e lhe dando assim a fé para ser transformada e levada com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Lembrem-se de que aqueles que receberam Cristo em sua primeira vinda foram aqueles que receberam o Espírito Santo e obtiveram essa transformação interior. Do mesmo modo, aqueles que vejam, que entendam, que creiam na primeira vinda de Cristo são aqueles que têm a promessa de receberem o Espírito Santo depois de estarem batizados na água no nome do Senhor Jesus Cristo. E para o último dia, além disso, para a transformação dos nossos corpos, que será a redenção do corpo, a redenção dos filhos e filhas de Deus,
Aqueles que terão essa revelação do sétimo selo, que virá por intermédio da voz de Cristo, o anjo forte falando à sua igreja, com essa voz de 7 trovões, são aqueles que estarão escutando essa voz e estarão ouvindo e recebendo a fé para serem transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. E o que foi precursado pelo quarto Elias, pelo reverendo William Branham, se converterá numa realidade para todos os crentes em Cristo no último dia. Lembrem-se de que ele virá como um ladrão de noite. Isso para aqueles que estarão de noite, para os que estarão adormecidos espiritualmente, mas para os escolhidos, para os crentes, ele virá, revelando-se a eles. Eles o verão e logo irão com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. São Paulo disse: vós não estáis em trevas para que aquele dia vos surpreenda. Como um ladrão de noite. Vós sois filhos do dia, não da noite. Vós sois filhos da luz, não das trevas. Isso está na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículos 1 até o 11. De tal modo que os crentes em Cristo estarão vigiando pela sua vinda. O verão, o reconhecerão, receberão a fé para serem transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. E assim, iremos com Cristo para a festa mais importante já realizada no céu. Portanto, estejamos preparados para o evento mais importante que será realizado no meio da raça humana. A vinda do precursado. Pois o precursor já veio. E com a vinda do precursado, então será confirmado que o reverendo William Branham era o precursor da segunda vinda de Cristo. No tempo de João Batista, se não se cumprisse a primeira vinda de Cristo, João então não seria o precursor da primeira vinda de Cristo. Mas se cumpriu conforme ao que João disse que seria. E João o identificou com a sua mensagem, dizendo: este é ele, este é aquele de quem eu disse que depois de mim viria alguém maior do que eu, o qual vos batizaria com Espírito Santo e fogo. A confirmação de que João Batista era o precursor da vinda do Messias foi o cumprimento da vinda do Messias. E agora, a confirmação, a vindicação de que o reverendo William Branham é o precursor da segunda vinda de Cristo, o que será? Será essa a última evidência, será a evidência final de que o reverendo William Branham é o precursor da segunda vinda de Cristo. E qual será essa evidência? Pois será a segunda vinda de Cristo vindo à sua igreja, para levá-la com ele à ceia das bodas do Cordeiro, depois que ressuscitar os mortos crentes nele, em corpos glorificados, e transformar aos que estivermos vivos. E então nós seremos semelhantes a Jesus Cristo. Estaremos glorificados com corpos eternos, corpos jovens, que estarão aparentando entre 18 a 21 anos de idade.
Estas são as promessas que há para os crentes em Cristo, para a segunda vinda de Cristo. Esse é o evento mais importante para toda a humanidade. Entendam-no ou não entendam. E depois do cumprimento desse evento, do arrebatamento ou do rapto dos escolhidos da igreja, virá a festa da ceia das bodas do Cordeiro no céu, mas aqui na terra virá a grande tribulação, os juízos divinos, as pragas cairão sobre a raça humana. E como nos diz no capítulo 11 do Apocalipse, versículos 15 ao 19, Deus destruirá aqueles que destroem a terra. E no capítulo 6 do Apocalipse, do versículo 12 ao 16, ali aparecem os juízos divinos. Isso quer dizer, o que virá para a humanidade será uma situação muito terrível, muito difícil. Onde Cristo disse que ali haverá choro e ranger de dentes, ao serem lançados nas trevas exteriores, na grande tribulação. Porque a terra será preparada para o reino do Messias. Malaquias capítulo 4, versículo em diante nos diz: porque eis que aquele dia vem ardendo como um forno, todos os soberbos e todos que cometem impiedade serão como palha, e o dia que está para vir os abrasará, ou seja, os queimará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz e nem ramo, não deixará nem avós, nem filhos e nem netos. Ou seja, que aquilo que virá será uma situação como aquela do tempo do dilúvio e como lá do tempo de Sodoma e Gomorra, quando o juízo divino caiu fogo do céu e queimou a todos. Recordem que os anjos, que são Gabriel e Miguel, quando eles foram até Ló, lhe disseram: viemos para destruir esta cidade. Esses arcanjos com seus exércitos têm um trabalho muito importante no meio da família humana, ao longo da história da raça humana. Eles têm a ver com as mudanças políticas do reino dos gentios e também eles têm a ver com o povo hebreu e com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Portanto, estejamos preparados, sabendo que, assim como João Batista veio como precursor da primeira vinda de Cristo, e depois Cristo Messias apareceu, para este tempo final, já veio o precursor da segunda vinda de Cristo. E, consequentemente, se cumprirá a segunda vinda de Cristo à sua igreja. Por isso nós estejamos preparados, porque este tão grande evento e maravilhoso se tornará uma realidade na igreja do Senhor Jesus Cristo. Sem o cumprimento dessa promessa,